coração e todos vão entender. Livro de Marcos, capítulo 13, no versículo de número 28. Diz assim o título dessa mensagem: A parábola da figueira. Exortação à vigilância. Presta muita atenção. Novamente, Deus falando através de parábolas. Pastor, a história que só vai contar uma história que aconteceu com o Senhor? Não. Eu estou lendo para você hoje uma parábola. E a Bíblia fala que essa parábola é a parábola da figueira. E ele diz mais: exortação à vigilância. Versículo 28. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabeis que está próximo às portas. Então aqui Deus está dando um exemplo sobre a questão do tempo, né? A Bíblia diz que a parábola da figueira é como os ramos que eles se renovam. Deus ele dá o exemplo que também assim vai acontecer na volta de Jesus. E tudo que nós vemos acontecer, como está acontecendo, tudo isso é para eu, você e todas as pessoas saberem que está próximo às portas. E olha o que diz a Bíblia, versículo 30, continuando para você entender essa mensagem. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Então a geração que nós vivemos, ela vai ter que viver e ela vai ter que passar por tudo o que está escrito na palavra de Deus. E Deus ele fala que todos os acontecimentos que nós iremos ver com os nossos próprios olhos é para que você entenda que está próximo à volta dele. E ele diz que esta geração ela não passará sem que tudo isto aconteça. Versículo 31. Passará o céu e a terra, porém, minhas palavras não passarão. Então, para você ver a autoridade que existe na palavra de Deus. Como Deus ele fala aqui, ele fala assim, olha, os céus e a terra podem até passar, mas a minha palavra vai se cumprir. O que está escrito aqui vai acontecer. Então, o que Deus está também nos falando aqui hoje sobre o poder e a autoridade que existe na palavra de Deus. Os acontecimentos não é para você se assustar, não. Os acontecimentos que estão acontecendo e que virão acontecer, e você verá, não porque alguém te falou, mas você verá com os seus próprios olhos, não é para você se assustar, não. A Bíblia está dizendo que tudo isso aqui vai acontecer para que você entenda que está próximo à volta dele. Que está próximo. E ele diz que pode passar os céus e a terra, mas o que está escrito aqui vai acontecer. Lembre que eu falei ontem para você que aquele que se exalta será humilhado? Mas pastor, por que aquele que se exalta será humilhado? Porque a Bíblia tem que se cumprir. Mas pastor, eu pensei que era só coisa boa, como diz lá, o senhor falou, né? Que aquele que se humilha será exaltado. Também tem que se cumprir. Se está escrito, tem que acontecer. Não é só aquele que se humilha será exaltado, que vai acontecer porque é coisa boa, não. Aquele que se exalta, ele vai ser humilhado. Porque a palavra de Deus ela tem que se cumprir, ela tem que acontecer. Das duas formas. Quando acontece o bem e quando acontece algo ruim, porque a pessoa desobedeceu. Pastor, é porque Deus quis? Não, não. Deus te alertou antes. Ele te orientou antes. Mas nós, com o nosso livre-arbítrio, a nossa opção de escolha, escolhemos o errado.
escolhemos desobedecer, escolhemos fazer a nossa própria vontade e deixamos de fazer aquilo que Deus nos orienta. E quando acontece isso, a colheita não será uma colheita proveitosa. Não será uma colheita que você pensou ou que se você sonhou em colher, não. Porque não adianta eu plantar hoje algo ruim e sonhar e dormir hoje e sonhar que amanhã eu vou colher vitória. Isso é mentira. Isso é mentira. A verdade da palavra que se chama hipocrisia. A pessoa plantou algo ruim, sabe o que plantou, desobedeceu, fez tudo ao contrário do que Deus orientou, e a pessoa quer deitar, quer sonhar e quer acreditar que amanhã vai dar tudo certo. Como assim? Você vai colher o que você plantou. Não é o que está escrito na Bíblia? Não é o que está escrito aqui? Porque hoje as pessoas vivem desse jeito. Elas plantam sementes ruins e sabem que vai colher frutos ruins e elas oram pedindo a Deus para mudar a colheita. Isso não vai acontecer. Não. Porque a Bíblia é bem clara, a palavra de Deus é bem clara. O que o homem plantar, isso ele colherá. Ele vai ceifar, ele vai viver. Ele vai viver. Mas pastor, Deus ele quer que eu sofra? Não. Por isso que ele deixou a Bíblia. Pastor, Deus ele quer que eu passe por situação difícil? Não. É por isso que ele deixou os mandamentos. Então tá tudo aqui. A questão é, tem alguém que vai ouvir? Aprofundando mais, tem alguém que vai colocar em prática o que ouviram? Tem alguém que vai aceitar através da fé a palavra de Deus? Porque essa é a palavra. E aqui você está vendo, né? Sobre a parábola da vigilância, né? Perdão, a parábola da figueira e a exortação da vigilância. E diz mais, no versículo 32. Mas a respeito daquele dia, ou da hora, ninguém sabe. Interessante é isso. Mas a respeito daquele dia, que será o dia da volta, né? Que a Bíblia fala que ele já está às portas. A Bíblia fala, a respeito daquele dia, ou da hora, ninguém sabe. Mas ninguém, pastor? Ninguém. Como assim, pastor? Me explica melhor. Eu não vou te explicar, não. A Bíblia vai te explicar. Olha isso. Ninguém sabe. Nem os anjos no céu. Os anjos não sabem. Mas, pastor, os anjos estão lá bonitinho, lá no céu, obedecendo, fazendo as missões. Sim, mas nem eles sabem o dia que vai ser o dia da volta. Nem os anjos sabem. Mesmo, pastor, não sabe. Mas é só eles? Não, olha o que diz a Bíblia. Nem os anjos no céu, nem o filho. Uai, peraí, pastor. Nem o filho, nem ele. Porque a Bíblia diz assim, ó, que Jesus já está às portas. Sabe por que Jesus está à porta? Porque ele está esperando uma ordem. É por isso que ele está às portas. Porque se fosse por conta dele, não estava. Ele já chegava às portas, já abria e descia e arrebatava o povo. Mas ele está esperando uma ordem. E essa ordem vem do Pai. E na Bíblia está dizendo que nem os anjos nos céus, tá? Ele está dando a referência para você entender. Nem os anjos no céu e nem o filho, ele sabe. Senão o Pai. Nem os anjos no céu, nem o filho, senão o Pai. É por isso que muitas pessoas serão pegas de surpresa. Muitas pessoas serão pegas de surpresa. Porque tem muita pessoa dizendo assim, vai dar tempo. Ei, nem os anjos do céu sabem, nem o filho sabe. E como você está dizendo que vai dar tempo? Está entendendo isso? Se nem os anjos do céu sabem, nem o filho, só o Pai, como que você acha que vai dar tempo? Como você acha? É o que você tem que pensar. Olha o que diz mais a Bíblia, versículo 33. Estais
de sobreaviso. Olha isso. Olha Deus nos orientando. Estai de sobreaviso. Mas que aviso é esse, pastor? Que sobreaviso é esse? Ele está avisando antes de acontecer. Para você depois, quando for pego de surpresa, você falar, mas não, peraí. Deus está dizendo aqui no versículo 33, estais de sobreaviso. Você está sendo avisado antes. Mas que aviso é esse? Olha isso. Vigiai. Deus está mandando a gente fazer o quê? Vigiar. Então, um aviso que Deus está te dando aqui para você hoje, antes de acontecer todas as coisas que tem que acontecer, Ele está pedindo para você, vigiai. E o que mais, pastor? E orai. Esse aqui é o aviso. Vigia e ora. Pastor, eu sou obrigado? Não. Lembre que é um aviso. Se você vai querer aceitar, isso é você sozinho. É você sozinho. Mas eu creio que hoje Deus está me usando aqui para dizer para você. Você está sob aviso. Você está sendo avisado antes de acontecer qualquer coisa. E o aviso de Deus para mim e para você nesta noite e para todas as pessoas que irão assistir essa live depois é essa. Vigiai e orai. Por quê? Não sabeis quando será o tempo. Foi o que eu falei para vocês há uns tempos atrás, né? Tem pessoas que falam assim, ô pastor, não dá tempo de eu curtir minha vida, dá tempo de eu fazer o que eu quero fazer, dá tempo... Não sei. Eu não posso dizer para você. Porque alguém na terra, se alguém na terra escuta, se alguém na terra falar que sabe que dia, essa pessoa é pior do que o pai da mentira, é pior do que ela. E nós sabemos quem é o pai da mentira, o próprio diabo. É pior. Porque a Bíblia já diz que ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o filho, só o pai sabe. Então, se alguém aparecer dizendo, eu sei o dia, isso é mentira, gente. Isso é mentira. Sabe por que eu estou dizendo para você que é mentira? E eu consigo falar isso com toda a autoridade? Porque eu já preguei para vocês aqui já. Lembra quando eu falei para vocês que naqueles dias, muitas pessoas vão falar assim, ó, olha lá Jesus ali. E ele falou assim, ó, não vai. Não vai, não. O outro vai dizer, olha o reino dos céus lá. E Jesus fala assim, ó, não vai, não. Não vai. Porque é mentira. Mas pastor, e eu se eu ouvir isso? Você não vai porque você já foi alertado por Deus. Você não vai cair nessa armadilha. Você não vai ser enganado. Não dá para ser enganado. Porque Deus está te abrindo os olhos, Deus está te alertando. Ele está te alertando. Então o que Deus ele pede para mim e para você fazer não é ficar correndo atrás desse ou daquele, não, gente. O que Deus ele nos orienta a fazer é isso, filhinhos. Eu estou avisando vocês antes que tudo isso aconteça. Antes que eu dê a ordem, eu estou te avisando antes. Vigia, filhinho. Ora mais, filho. Por quê, pastor? Deus fala, porque vocês não sabem o dia. Você não sabe o dia que irão acontecer estas coisas. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Ah, não, pastor, mas eu tive uma revelação. Gente, a revelação é isso aqui, gente, ó. Revelação é isso aqui. Se nem o anjo do céu sabe, se nem o filho que está do lado de Deus, que revelação é essa que vai vir? Que revelação é essa? Se nem os anjos do céu sabem e se nem o filho sabe. Que revelação é essa mais? Se a revelação está aqui, ó. Está aqui. E qual é a revelação de Deus para a minha vida essa noite? É Deus alertando você e dizendo, filho, vigia e ora. Porque vocês não sabem o dia. Vocês não sabem. Ninguém sabe.
nem os anjos sabem, nem o filho ele sabe, só Deus sabe, só ele. Então essa é a revelação. Essa aqui é a mensagem de Deus. Essa palavra aqui, ela não cai por terra, gente. O homem pode falar assim, marcar 2030 vai voltar. Mentira, mentira, mentira. A pior mentira que existe é se alguém falar isso. 2031 vai acabar o mundo e Jesus vai voltar. Mentira. O único que sabe isso é Deus, meu irmão. Não tem nenhum ser humano na face da terra que saiba. Nem os anjos sabem. Eu estou repetindo várias vezes. Nem os anjos sabem. Nem o filho sabe. Qual é o ser humano na face da terra que vai saber? Se Deus ele preparou isso exclusivo para ele. Para ele. Então que Deus ele está nos orientando. Eu vou dizer de uma forma melhor. O que Deus ele está te aconselhando hoje para você é uma coisa bem simples. Filho, só ora e vigia. Vigia muito. Quando Deus ele fala para vigiar, é essas coisas que a gente bota na cabeça. Olha, isso aqui não tem nada a ver. Gente, toma muito cuidado. Porque se você for pego no que você está fazendo, e você sabe o que está fazendo, e você acha que não tem nada a ver, e por incrível que pareça, o que a pessoa faz que ela acha que não tem nada a ver, no outro dia ela acorda arrependida. Você sabe que tem alguma coisa aí. Você sabe disso. E se você for pego nesse ato, meu irmão, não vai ter outra oportunidade não, tá bom? Não vai ter outra chance não. Então Deus está te alertando. Mas pastor, por que Deus está me alertando? Porque Ele ama você demais, gente. Ele quer salvar a sua alma. Ele quer trazer você para perto. Ele quer trazer você para perto. Mas a questão é você deixar Deus falar com você. A questão é você aceitar o que Deus está te orientando nesta noite. E olha o que ele diz mais. Repetindo o versículo 33. Estais sobre aviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Versículo 34. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa. Dá autoridade aos seus servos, a cada uma a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Olha o exemplo que Deus está dando, de um homem que viaja para outro país, e ele dá autoridade para todos os servos da casa dele fazer as suas obrigações. E ao porteiro, que é aquele que vigia, aquele que guarda, ele fala, vigiai, filho. Vigiai. Por quê, pastor? Olha isso. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá a casa do dono. Você está entendendo essa mensagem? Porque que ele falou para os servos, né? Ele saiu, viajou e falou para os servos. Eu estou dando autoridade para vocês. Eu estou me ausentando, mas cada um sabe a sua obrigação. E ao porteiro ele disse, vigia. Por que Deus deu esse exemplo? E deu ordem aos servos e deu para esse porteiro essa palavra de vigiar. Para você entender o exemplo do 35. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa. Se é tarde, se é de tarde, ou se é meia-noite, ou se é ao cantar do galo, ou se pela manhã. Então aqui é um exemplo, gente. É por isso que ele pede para todos, vigiem, porque ninguém sabe o dia que o dono da casa vai voltar. Ninguém sabe. E Deus ele dá o exemplo, né? Ninguém sabe se vai ser de tarde, ninguém sabe se vai ser meia-noite, ninguém sabe se vai ser no cantar do galo. Ninguém sabe. Mas de uma coisa temos a certeza. Ele vai voltar. E pastor, quem é a casa? Somos nós.
Mas pastor, por que Deus ele pede para a gente vigiar e orar? É por isso que você tem que entender. O nosso corpo é a casa, é o templo do Espírito Santo. Então imagina, que Deus ele deu para nós essa autoridade de cuidar desse templo, que somos nós, o nosso corpo. E ele deu ordem para a gente, né? Porque tá em cima tá escrito, vigiai e orai. Imagina se o dono da casa volta e encontra você destruindo a casa. Imagina se o dono da casa volta e vê você destruindo o templo e dizendo que não tem nada a ver. Porque tem pessoas que dizem isso, né? Elas falam assim, mas olha, eu servi Deus há tanto tempo e ele não voltou até hoje, eu acho que ele não vai voltar mais não. É aonde a pessoa é pega de surpresa. Porque o tempo demorou, a pessoa diz, não, ele não vai voltar mais não. E por pensar desse jeito, a pessoa começa a destruir o templo. Ela começa a ruir o templo. Ela começa a colocar dentro do templo coisas que não agradam ao seu Senhor, que é o dono da casa. Não agrada. E nesse dia, gente, que Deus abençoe que não aconteça com nenhum de nós. Muitas pessoas serão pegas de surpresa, destruindo a casa que o dono deixou para que nós cuidássemos e vigiássemos aquela casa. A casa somos nós. Você pode cuidar do templo que Deus te deu, ou você pode destruir ele. Então é você quem decide. É você quem escolhe. O dono da casa, ele deu para você, ele confiou em você. O dono da casa, ele confiou em você. E deixou a chave da casa com você, deixou a autoridade com você para você escolher, fazer as escolhas pelo tempo que ele está fora. Então você escolheu trocar a mobília, você escolheu jogar um monte de coisa boa fora, você escolheu trazer um monte de coisa ruim para dentro. Então foi você que escolheu, porque ele deu para você a autoridade. Ele deu para você a autoridade. Eu não sei se você está conseguindo entender da forma que eu quero passar, mas Deus, ele deu para você a autoridade. Da mesma forma que ele deu autoridade para os servos, ele deu autoridade para você cuidar do seu templo, da sua casa, da sua vida. E quantas são as pessoas que, quando o dono da casa voltar, vai pegar a casa toda destruída? E não era desse jeito que o dono da casa queria encontrar a casa. Não era. Mas para terminar, diz assim, ó. Versículo 36. Para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo a todos, vigiai. Então a palavra de Deus para a sua vida hoje é essa. O que, porém, vos digo a todos. Escuta isso. O que, porém, vos digo a todos. O que, pastor? Vigiai. Então vigia, gente. Você lembra daquela mensagem que eu preguei para vocês sobre as virgens? Lembra delas? 5 vigiaram. E as outras 5 não. 5 entraram para dentro da casa e ficaram junto com o noivo. E as outras 5 ficaram do lado de fora gritando, pedindo. E a Bíblia fala que o noivo abriu a porta e falou, eu não vos conheço. Eu não vos conheço. Eu vejo muitas pessoas dizendo assim, pastor, eu fui muito machucado por alguém falou uma coisa para mim que eu fiquei muito triste. Imagina, se você ficou triste por uma palavra que alguém falou com você, imagina. Seja o seu namorado, seja o seu noivo, seja o seu marido, seja o seu filho, seja a sua mãe, seja o seu pai, seja o seu patrão, seja o professor, seja o que for. Você ficou triste, não ficou? Irmão, você não sabe o que é tristeza ainda não. E que Deus abençoe que você ainda não saiba o que é.
Você sabe o que vai ser triste de verdade? Não foi as palavras que você ouviu de homens, não. A pior palavra que você vai ouvir na sua vida vai ser essa: afasta-te de mim, porque eu não te conheço. Então entenda isso. Deus quer isso, pastor? Não. É por isso que ele está nos orientando. É por isso que ele está falando ao nosso coração todos os dias, aqui no canal do YouTube, 10 horas da noite. É por isso. Se você crê nessa palavra, você vai viver ela. Se você crê na palavra, você não vai falar com Deus agora: ô Deus, eu creio na tua palavra, é tão bonito, não é isso aí que ele quer, não. Você vai vigiar. Você vai vigiar o que você faz. Você vai vigiar as palavras que saem da sua boca. Você vai vigiar os ambientes que você está. Porque essa conversa que as pessoas falam que não tem nada a ver é a pior palavra fracassada que existe na face da terra. É a pior palavra fracassada que eu já ouvi alguém falar. Que não tem nada a ver. Que isso, gente? Não tem nada a ver? A pessoa que fala que não tem nada a ver, a mesma coisa de ter na rua várias brasas quentes no meio da rua, e a pessoa fala assim: eu acho que não tem nada a ver, não. Se eu pisar aqui, não vai queimar meu pé, não. É a mesma coisa. Tenta imaginar aí. A rua cheia de brasa, quente, fervendo, queimando mesmo, fogo. E a pessoa lá do outro lado falando assim: não tem nada a ver, não. Não tem nada a ver isso aqui, não. Se eu pisar aqui, não queima, não. Gente. Você sabe como que a pessoa vai saber que queimou? Na hora que ela colocar o pé. Sabe qual que vai ser a hora que a pessoa vai alertar, o olho dela vai abrir? É na hora que ela fechar os olhos e não abrir mais, e quando abrir, ela acordar num lugar que ela não quer. Aí ela vai entender se não tinha nada a ver ou não. Por quê? Essas pessoas que falam que não tem nada a ver, elas não aceitam a repreensão. Eu não estou dizendo a repreensão de pastor, não, tá? Estou falando a repreensão da Bíblia. Deus falando com a pessoa. A pessoa não aceita a repreensão. Ela não aceita a repreensão. Exemplo, pessoa bebe. Aí tá lá: não, filho, não bebe não, porque é mal, é ruim. E a pessoa: não tem nada a ver isso aqui, não. O pastor tá querendo se exaltar, tá querendo ser mais grande que eu. Eu tô querendo ser, eu leio a Bíblia para vocês. Ou você tá querendo ser maior que Deus? É um critério seu, né? Você que vai escolher. Eu não sou, não. Eu sou menor e muito. Eu sou nada. Eu sou um pó. Eu sou nada. Deus é tudo. Deus é tudo. Então eu reconheço, eu sei o meu lugar. Eu sei que eu sou pequeno, eu sei que eu sou falho, eu sei que eu sou pecador. Eu não tô aqui para ser melhor que ninguém. Eu nem quero isso. Eu só quero uma coisa só: falar da palavra de Deus para as pessoas. Fazer que as pessoas aceitem o evangelho de Cristo do jeito que ela é. Sem acrescentar e sem diminuir. Sem tirar e sem pôr. Nada. É só trazer o que está escrito aqui para o seu coração e pronto. E crer que a palavra está sendo semeada. E se ela está sendo semeada, eu creio que o meu Deus vai fazer que essa semente cresça, floresça e dê frutos extraordinários. Glória a Deus, gente. Essa é a fé que move montanhas. Essa é a fé que move a mão de Deus para a sua vida. Você recebe essa palavra hoje? Você que recebe essa palavra, gente, fala para Deus: Deus, eu vou vigiar e eu vou orar. Mas fala com fé: eu vou vigiar e vou orar. Depois de você falar essas palavras para você mesmo e para Deus, eu gostaria que você digitasse: Deus, eu vou vigiar e vou orar. O vigiar, gente, é atitudes, tá bom? O vigiar é atitudes. O orar é orar mesmo. Agora, o vigiar são atitudes. Não tem nada a ver. Vigia, vigia. Não, mas não tem nada a ver, não. Eu vou orar. Gente, Deus mandou você vigiar primeiro, tá bom? Vigiar primeiro.
Ah, não, mas eu acho que não tem nada a ver, não. É só final de semana. Vigia, filhinho. Vigia. Mas Ciclano falou que não tem nada a ver. Vigia. Vigia. Olha o povo de Deus digitando. Deus, eu vou vigiar e vou orar mais. Essa é a fé, gente. Porque orar, eu creio que muita gente já ora já, né? Tem pessoas que oram no levantar, tem pessoas que oram apresentando um alimento que é o almoço, tem pessoas que agradecem a janta, na hora de dormir, né, dobra o joelho e ora a Deus, vai na igreja, ora, volta do trabalho orando e canta, né, bota um fone de ouvido e canta. Isso eu creio que vocês fazem. Mas Deus não quer que você ore primeiro, Ele quer que você vigie primeiro. Então o vigiar vem primeiro. E o vigiar são atitudes que você vai ter que tomar, meu irmão. São atitudes que você vai ter que tomar. Não fique esperando. Ah, não, mas eu vou esperar Ciclano. Gente, esperar quem? Você está querendo esperar quem? A salvação é individual. Aí você está esperando fulano. Igual um dia eu ouvi a irmã falando, não, pastor, eu vou esperar o meu marido. E na hora que meu marido se converteu, nós dois vamos converter junto. Eu falei, meu Deus do céu. Meu Deus. Ela vai esperar o marido se converter. Então quer dizer que se o marido não se converter, então os dois vai perder a salvação. É por isso que Deus ele fala que a salvação é individual. Por isso. É individual. Glória a Deus.